Fala galera, tudo bem? Seguinte, eu tava no meio da aula, quase acabando, daí o pessoal do YouTube acabou bloqueando por causa de alguma das imagens que eu peguei que eles acharam que tinha direito autoral. Não sei de onde foi, mas vamos ver. De qualquer forma, eles pediram pra gente regravar, eu mandei uma enquete no Telegram, a galera pediu para ao invés de eu recomeçar do zero a live, que já tinha quase uma hora de aula, para depois a gente terminar, eles pediram para deixar gravada a aula. Então, estamos aqui de volta, não a gente vai honrar com o programado, vamos refazer nossa aulinha, tá? Então, seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, vamos lá, vamos refazer a nossa aulinha. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que que é uma oclusão arterial aguda? Oclusão arterial aguda, tá? O que é isso? O que a gente tem que ter de conceito é o seguinte, de uma forma bem simplista, tá? Você tem um coração que é uma bomba, ele manda o sangue pelas artérias e o sangue volta pelas veias, tá? De uma forma totalmente simplista. Se você tem alguma coisa que oclui de forma súbita um vaso, o que vai acontecer? Para de chegar sangue na extremidade, a extremidade vai sofrer pela isquemia, certo? Vai levar a uma isquemia, tá? Essa isquemia, quando ela é aguda, essa isquemia ela é aguda, tá? É diferente você ter, por exemplo, um quadro crônico em que você tem alguma coisa que lentamente vai fechando, 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 e esse fechar lentamente leva a métodos de compensação do membro. Então, a pessoa com o passar do tempo, ela começa a tentar formar vasos colaterais para tentar levar o sangue, leva a outras estruturas. Você tem um corpo tentando fazer algumas mudanças no metabolismo do membro para tentar facilitar a ter um maior aproveitamento do pouco oxigênio que ele recebe, tá? Então, quando você tem um quadro agudo, você não tem eventos compensatórios, não tem compensação do tecido, tá? Então é o seguinte, quando você tem uma isquemia crônica, fica menos pelo na pele do paciente, você tem um paciente que tem a pele mais ressecada, você tem alguns sinais de isquemia crônica, tá? É diferente do quadro agudo. A melhor comparação que a gente pode ter para isso daí, qual que é? Vamos pegar um comparativo que é mais perto do dia a dia do clínico, que é um infarto, que é a angina, tá? O que é angina? Você tem uma situação. Você tem três situações, vê se concorda comigo, galera. Você tem, em relação à angina pectoris, tá? Que é a isquemia do coração. Você tem o conceito de angina estável, tá? Você tem o conceito de angina instável. E você tem o conceito de infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, tá? Então o que acontece? O que é uma angina estável? O cara tem lá a sua plaquinha na coronária, vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim, aumenta a necessidade de aporte sanguíneo para esse coração, esse maior aporte sanguíneo não chega na ponta lá no coração e o paciente tem a dor. Ele tem os sinais de isquemia quando faz um esforço X. Isquemia a esforço X, certo? Quando você tem uma situação que essa placa ela instabiliza, você tem uma instabilidade de placa, você tem uma trombose, você tem alguma situação que essa placa fecha um pouco mais de forma súbita, esse cara que precisava fazer um esforço X para poder fechar esse vaso, ele começa a ter uma dor em repouso, tá? Isquemia com esforços menores, a menos esforço, ou em repouso, tá? Então o que acontece? Com um esforço mínimo, esse cara já tem um pouco mais de dor, entendeu? Então o que acontece? Esse cara ele já está numa situação mais grave. Ou uma situação mais grave ainda, só que esse cara ele já teve tempo de ter algumas colaterais, ele já teve uma certa compensação. E o que é o IAM? O IAM é quando fecha de cara, tá? Que é quando fecha súbito o vaso, certo? E aí leva a isquemia aguda porque fechou de vez. Tá? E quando fecha de forma súbita, não dá tempo de ter colateral, tá? Essa é a principal comparação. Então, para a gente poder ter um comparativo bom daqui, o que você tem? Em relação, vamos pegar aqui de novo esse negocinho, ó, deixa eu usar aqui, para a gente ter um comparativo legal. O que você tem? Ao invés da angina estável, você tem o quê? Para a gente comparar para a perna. Você tem a doença arterial obstrutiva periférica, que é o DAOP crônico, o cara que tem a claudicação intermitente, tá? Que é a claudicação intermitente. O cara anda um pouquinho, quando ele anda um pouquinho, tem a dor quando anda, sei lá, 500, 600 metros, essa dor faz ele parar de andar, depois ele começa a andar. Se por um acaso ele tem uma instabilidade de placa, esse cara começa a evoluir de uma piora súbita, tá? Ele vai evoluir com o quê?
com uma DAOP agudizada, uma doença arterial periférica crônica, obstrutiva periférica crônica, agudizada. Fechou de forma súbita, que é o equivalente a angina instável. Ou, por exemplo, evoluiu com dor em repouso. Tá? E o que é o IAM? O que seria o equivalente ao infartar, fechar de vez? Que é a oclusão arterial aguda, que é o que a gente está discutindo hoje. Tá? Então é o seguinte, você tem quais as principais causas? Principais causas. Tá? Então você tem que pensar no seguinte, ó. Uma coisa que a gente tem que ter de comparativo é o seguinte, você tem algumas situações que é o seguinte, uma coisa para pensar é a embolia, tá? Arterial, e a outra coisa que você tem que pensar é a trombose arterial, tá? O que é uma embolia? Vamos transformar isso em termos mais fáceis, tá? De uma forma bem simplista. Você tem um coágulo, certo? Coágulo dentro do vaso, o que é? É um trombo, certo? Esse trombo, geralmente, o trombo, ele se forma na parede. Geralmente ele se forma fixo na parede do vaso, certo? Então, o que acontece? Se você tiver uma trombose arterial, você teve uma lesão do vaso, tá? E que formou lesão, formou quadro, certo? Se o trombo se desprende, esse se desprender é o que? Ele é embolizar, tá? Ele cai na corrente sanguínea, ele emboliza, ele cai na corrente sanguínea, E daí ele vai correndo e vai até fechar um vaso de tamanho menor, certo? E daí desse jeito que vai acontecer? Ele chega numa situação que ele não consegue pegar e ele não consegue mais tratar, ele não consegue resolver o quadro dele, por quê? Porque ele não consegue ir para frente, porque ele não passa mais, tá? E isso sim que é a embolia, tá? Embolia, tá? E daí que vem a ideia, beleza? Então aqui você tem uma diferença muito importante que é entre a embolia e a trombose arterial, que é parecido com você comparar um quadro crônico com um quadro agudo, tá? Na embolia arterial, o que acontece? O quadro ele é agudo, o paciente não tem tempo de fazer colateral, tá? É diferente do quadro da trombose, que geralmente é um quadro crônico, que o paciente já tinha quadro prévio, que aumentou o sintoma, tá? Que mais? O paciente da embolia arterial, ele não tem sinal de isquemia prévia, tá? A pele dele é bem boa, ele não tem sinal de pele seca, ele tem os pelos normais, ele tem anexos de pele normais, tá? Você pega o paciente que tem trombose trombose arterial, ele é um paciente que já tem rarefação de pelos, ele já tem aquele baqueteamento das unhas, ele tem sinais de isquemia crônica, tá? Beleza? Que mais? O agudo, ele não tem colaterais, tá? Então o quadro é mais grave, é muito mais grave, tá? O paciente que tem trombose arterial, geralmente ele já tem um quadro mais arrastado, teve tempo de compensar, então tem colaterais, tá? Então, um paciente da embolia arterial, o quadro é mais rápido e grave. E da trombose arterial, o quadro é mais arrastado, tá? Isso muda totalmente a nossa conduta, tá bom? Para cirurgia isso muda também em relação ao método de tratar. Mas a gente vai focar na embolia, tá? Então o que acontece? Qual que é o principal foco emboligênico, foco de onde vem os êmbolos? Foco emboligênico, tá? O principal foco emboligênico é coração, tá? E daí, poxa, caiu na prova de residência, daí o cara meteu átrio e ventrículo. Velho, fudeu, qual que é o ramo, não sei o que. Primeiro, o principal, qual que é? Átrio, tá? Por quê? Porque você tem as taquiarritmias, você tem FA, você tem flutter, tá? São coisas que você tem que pensar que pode estar provocando isso, tá? Qual que é o segundo foco? Também é no coração, é o ventrículo, que é a situação de pós-infarto, pós-IAM, beleza? Então o que acontece, ó? Pra vocês terem uma ideia aqui bem boa, ó. Então, ó,
Aqui, eu vou pegar uma imagenzinha do Néter aqui para vocês, ó. Ó, então aqui, ó, você tem uma situação, ó, de um foco no coração. O coração não bate de forma adequada porque ele tem uma doença dos feixes aqui do nó sinusal e ele tem uma fibrilação atrial, deformou um trombo que está lá batendo. Chega uma hora que esse trombo se desprende aqui do átrio e cai na corrente sanguínea e entope em algum lugar, beleza? Daí você tem uma outra situação que você pode ter ou uma válvula miocárdica, também pode ser foco também, mas aqui tem o que acontece, ó. Vegetação também é outra causa, endocardite. E aqui, ó, situação de pós-infarto, é a segunda causa. O que acontece? Você tem uma área inativa e essa área inativa leva à formação do coágulo, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma trombose arterial, uma embolia arterial, o que vai acontecer? Olha como fica na arteriografia. Você tem aqui, ó, você nota que a artéria, ela é bem lisa, ó. A artéria é total e completamente lisa, não tem placas, não tem nada. E aqui você tem uma falha de enchimento, tá vendo? Ó? O êmbolo chega e para nas bifurcações. Por que na bifurcação? Olha o tamanho dessa artéria aqui e olha o tamanho aqui da femoral profunda e da superficial. Ela diminui o calibre, ó. Nas bifurcações que diminui o calibre, por isso que entope aqui. E aqui você tem um sinal, que é um sinal que às vezes eles cobram em prova de residência também. Deixa eu pegar aqui e colocar para desenhar. Cadê? Mostrar a barra de ferramenta de marcação. Isso. Você tem um sinal que é arteriográfico, às vezes enchem o saco em prova de residência, às vezes podem cobrar isso, que é o sinal da taça invertida. Olha que legal isso daqui, ó. Tá vendo? Ah, não. Pera, cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Que você consegue identificar essa parte, ó. Daí olha só que interessante, ó. Isso aqui a gente chama de sinal da taça invertida. Você consegue perceber aonde está a origem do êmbolo, tá? Além disso daí, você tem que a artéria é bem... não tem placas, não tem colateral, não tem um monte de colateral. Deixa eu te mostrar como é que é uma arteriografia de uma trombose, para você ver a diferença. Ó. Na placa ulcerada, ó, aqui olha a diferença, olha quanto tem de colateral nesse femoral superficial. Ó. A região onde ela oclui é diferente, você vê que a artéria ela é bem mais tortuosa, ela é bem mais trabalhada. Ó. E outra coisa, ó, olha como ela vai afilando, tem uma placa e ela fecha. Tá vendo aqui, ó? Você tem esse sinal aqui, ó. Cadê? Aqui, deixa eu mostrar aqui, embaixo, ferramenta de marcação. Você tem aqui, ó. Ela vem... não é pra isso, é pra cá. Você vai ver que ela vem pra cá, ó. Ela vem pra cá, ó. Fecha. E daí ela vem pra cá, ó. Viu como ela faz ela faz um sinal que a gente chama de sinal da ponta do lápis, tá? Esses sinais são típicos de quadros isquêmicos, tá? Isso aqui é típico da trombose e o outro são patognomônicos disso, tá? Sem contar que olha a quantidade de colateral que tem aqui, é bem diferente, tá? E aqui, ó, quando vai se formar no trombo, o trombo da arterial, ele vem por uma placa ulcerada, tá? Olha aqui o trombinho, tá vendo? Você tem a placa, o halo, aqui você tem a exposição do colágeno e a formação do trombo dentro do vaso, tá? Aqui tá bem facinho de ver, beleza? Outras causas que podem acontecer também, outras causas de oclusão arterial aguda, aqui ó, outras causas de oclusão arterial aguda que você tem que pensar. Você pode pensar também ou numa presença de um aneurisma trombosado, tá? O mais frequente aneurisma periférico é o aneurisma de artéria poplítea, tá? Então, ao invés dele romper, ele trombosa. O que mais pode estar acontecendo? Você pode ter uma embolia, uma embolização de um outro foco emboligênico que é o trombo mural de aneurisma de aorta ou de algum outro vaso mais alto, tá? O que mais pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo uma dissecção arterial, tá? O que é uma dissecção? É quando entra sangue entre o endotélio, cadê aquela imagenzinha da placa? Ó. Aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente estava vendo aqui, ó. Seguinte, quando a gente vê na microscopia, você tem três partes da placa, ó, da artéria. Ó. Você tem o endotélio, você tem a íntima, você tem a tônica média e você tem a adventícia. Se você pegar e você for olhar na macroscopia, se você pegar uma artéria e abrir, você vai ver que tem o endotélio, que é a adventícia, e 2/3 da tônica média. 1/3 da tônica média e a adventícia é o que a gente chama de adventícia na macroscopia, tá? E se você tem uma lesão do endotélio e entra sangue entre o endotélio e a adventícia,
você vai ter uma situação que vai ter sangue na falsa luz. Então o que acontece? Você vai ter o seguinte, você vai ter uma imagem assim, ó, entra sangue não só onde tem que entrar, mas entra sangue por aqui. E se isso aqui bate numa colateral, ele vai ocluir essa colateral e leva a isquemia. Levando a isquemia, o que acontece? Você tem um quadro agudo por uma dissecção. Isso aí você vai tratar como? Tratando lá em cima onde tem o negócio, tá? Por isso que a dissecção de aorta é tão grave, tá? Porque se você pegar, para você tratar isso daí, ou você faz várias fenestras, você rompe o lugar, faz com que a falsa luz vire uma luz verdadeira a longo prazo, tá? Não exatamente isso, mas você consegue reperfundir furando isso, né? Para poder perfundir, por exemplo, a perna, né? Ou então você pode acabar fazendo o seguinte: você vai acabar tendo que ir lá em cima e refixar. Por exemplo, uma dissecção de aorta ascendente, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o carinha extracorpórea e fixar esse endotélio de volta, tá? Essa daí é uma outra opção, tá? Que mais que a gente tem? Outras coisas que podem estar acontecendo também é trauma. Trauma é outra causa de isquemia arterial, tá? Mas daí a gente pega numa outra aula, se vocês quiserem. Você pode ter uma secção completa do vaso, você pode ter uma trombose aguda do vaso por um trauma, tá? E você tem outras causas menos comuns, como por exemplo, um mixoma atrial. Que porra que é um mixoma atrial? É um tumor do coração que se formou dentro do coração e ele embolizou. Outra coisa que pode estar acontecendo o que a gente chama de aprisionamento da artéria poplítea. Traduz isso para português, velho. O que é isso? As duas cabeças, na perna você tem os gastrocnêmios. Os gastrocnêmios têm duas cabeças, cada cabeça gastrocnêmio para um lado. Se você tiver na embriologia, as duas cabeças dos gastrocnêmios elas se formam do mesmo lado e daí uma delas migra para o outro lado. E isso acontece antes de se formar a poplítea. Se isso se formar se a poplítea se formar durante essa migração ou antes de migrar, a poplítea ela vai acabar ficando numa posição, vai ser aprisionada para o lado e isso leva a um quadro de oclusão, porque daí cada vez que a pessoa contrai a musculatura, ela vai apertar essa veia, essa artéria, tá? É uma causa de oclusão arterial aguda, rara, mas pode ter também, tá? Daí, para a gente poder identificar, para a gente poder saber, para você não comer bola no PS, você precisa ter para poder identificar quadros de oclusão arterial aguda, você tem que ter uma noção de anato, né? Tem que ter noção de anatomia arterial, certo? Então, vamos passar de uma forma bem rápida como é que é a anatomia arterial, tá, galera? Então, o que acontece? Você tem o seguinte, ó. Vamos lá? De uma forma bem rápida, tá, galera? De uma forma bem simplista, não vou querer fazer uma aula de 1 hora de anatomia do sistema circulatório. É meio cagada, é o suficiente só para vocês poderem pegar e matar o diagnóstico. Do coração sai uma artéria que é a aorta, certo? Da aorta, ela sai em 3 ramos principais, tem muita variação anatômica. Aqui você tem as coronárias, que não contrastou aqui. Você tem, no geral, o tronco braquicefálico. Você tem aqui, do tronco braquicefálico sai a subclave esquerda, a subclave direita e a carótida comum direita. A carótida comum esquerda e a subclave, tem variação anatômica aqui. Aqui saem os vasos brônquicos, saem as artérias intercostais. Entre T9 e T12 sai a Danquivix, que vai para a medula, tá? Passou do diafragma, você vai ter aqui o tronco celíaco, você vai ter a mesentérica superior, que está aqui somando aqui na frente, você vai ter as 2 artérias renais, certo? Você tem as artérias lombares e você tem aqui a bifurcação das ilíacas, na altura do umbigo, mais ou menos, certo? Que mais? Se você pegar no membro superior, eu nem vou pegar intracraniano, que isso daí a gente discute no outro dia, tá? Da subclave, você tem lá o tronco tiro cervical, você tem a mamária, você tem o tronco costo cervical, você tem a cervical transversa, essas coisas. Daí o que acontece? Sai daqui, passou do ligamento redondo, ele continua como artéria axilar, passou um pouquinho mais para frente, ela vai sair e vai se tornar artéria braquial, tá? Axilar e artéria braquial. Tem a artéria braquial profunda. Aqui você vai ter um pouquinho, mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros depois da prega cubital, você vai ter a bifurcação na artéria radial e na artéria ulnar. Tem a artéria interóssea também, só que ela não é tão grande, tá? Pode notar que tem muito mais colateral. Você tem
As artérias do membro superior têm muito mais colateralização. Você tem a radial e a ulnar recorrentes. Você tem uma confluência muito maior entre a braquial profunda e as artérias distais, tá? Chegou na mão, você tem dois arcos palmares, tá bom? Você tem o arco palmar superficial e o arco palmar profundo, tá? Isso aqui também tem variação anatômica, tá? Mas no geral a gente consegue fazer isso, tá? Então o que acontece? A partir daqui você tem uma noção de anatomia daqui, tá? Em membros inferiores, aqui eu peguei uma ressonância, eu não peguei uma artério, tá? Então aqui você tem o seguinte, você tem a bifurcação da aorta nas ilíacas, tá? Ilíacas comuns. Um pouquinho depois tem a bifurcação ilíaca interna que vai para a pelve e a ilíaca externa. Cruzou o ligamento inguinal, ela vai continuar como artéria femoral comum. Da femoral comum, você vai ter o seguinte, você vai soltar a femoral profunda, que vai só para a coxa, e a femoral superficial, que na nômina atual ela é só artéria femoral. Saiu do canal de Hunter, ela continuou como artéria poplítea. A artéria poplítea cruzou a entrelinha do joelho, ela vai soltar um ramo para anterior, tá? Que é a artéria tibial anterior, que depois ela continua como artéria pediosa. E solta a artéria tibial anterior e solta o tronco tibio-fibular, que mais ou menos uns 2 centímetros depois, ele continua como artéria fibular e como artéria tibial posterior. A tibial posterior, ela continua soltando os ramos plantar lateral e plantar medial, e o plantar medial ela se anastomosa com o ramo terminal da artéria pediosa, formando o arco dorsal, o arco plantar. Tá? Pode notar que tem muito menos colateral no membro inferior do que no membro superior. Então, os quadros isquêmicos no membro superior têm evolução muito melhor do que do membro inferior. Só que isso tem um outro fator. Isso tem um fator que leva a pessoa a ter menos diagnóstico, porque a pessoa não percebe de uma forma tão gritante isso. Então fica mais difícil de se reconhecer, tá? A gente tem muita gente que às vezes confunde com vasculite, tá? Então o que acontece? Que a gente tem que pensar. Em sabendo como que é a anatomia, a gente tem que pensar no seguinte: onde que entope? Onde entope? Onde entope? Nas embolias arteriais, na embolia arterial, ele entope nas bifurcações. Por quê? Porque é o ponto onde diminui o calibre, onde reduz o calibre dos vasos, certo? Beleza? É daí que acontece isso. Então, o ponto mais frequente, que é o que cai em prova de residência na maior parte das vezes, é a femoral comum. Isso aqui gira em torno de 36%. Depois vai para a ilíaca, depois vai para a poplítea, na trifurcação da poplítea, depois vai para a bifurcação da braquial, tá? Depois vai para artérias de perna. O mais frequente é a femoral comum, tá? Que mais que isso tem que ficar na tua cabeça? Você tem uma... Assim, outra coisa que tem que ficar na cabeça é o seguinte: a embolia para perna, embolia em perna, é 5 vezes mais frequente que em membros superiores, tá? Então é importante se lembrar, tá? Vai acabar vindo para você isso daí como um quadro em membro inferior. O mais comum é isso, tá? Perna quer dizer membro inferior, tá? Não só perna, tá? Pode ser coxa também, em membros inferiores, tá? E daí o que a gente tem que ficar na cabeça é o seguinte: qual que é o quadro clínico? Quadro clínico da embolia arterial. A gente tem que pensar numa coisa que é o seguinte: você tem que lembrar dos 5 P's da isquemia. 5 P's da isquemia, tá? Que é o que? É o seguinte: se o sangue não está chegando, você vai ter o seguinte: você vai ter dor, que é pain, né? Dor. O que mais que você vai ter? Você vai ter gradiente térmico, que é o que? Que é poiquilotermia, tá? O que mais que você vai ter? Você vai ter palidez, o membro vai ficar pálido, tá? O que mais que vai ter? Pode estar acontecendo. Você pode ter, desculpa, palidez não, vamos colocar em inglês aqui, fica tudo igual, né? Pale, tá? O que mais que você vai ter? Você pode ter também ausência de pulso, né? Pulselessness.
tá? E a outra coisa que pode acontecer é o seguinte, qual que é o tecido que morre primeiro? O primeiro tecido que morre é nervo. Então você pode ter parestesia ou paresia do membro, tá? Então o que acontece? Depois, mais pra frente, acaba tendo necrose, tá? Então o que acontece? O que a gente tem que ter na cabeça? Qual que é o quadro clínico disso? O quadro clínico você tem que pensar nos 5 P's. E o paciente chega para você, o diagnóstico disso é totalmente clínico, é história e exame físico. História, o cara estava andando normal, nunca tinha claudicação prévia, não tem nenhum fator de risco, ou tem um quadro miocárdico, e daí do nada, não mais que de repente, dor. Dor de início súbito, tá? É distal ao ponto ocluído. Ao ponto ocluído. Se for na femoral comum, vai ser provavelmente de joelho para baixo. Se for na poplite, geralmente acaba sendo mais panturrilha e pé. Se for em artérias de perna, mais pé. Se for em braço, se for na bifurcação na braquial, é mais antebraço e mão. E assim por diante, tá? Distal ao ponto ocluído. E que é de forte intensidade, tá? E isso é uma coisa que é rápido, tá? Para vocês terem uma ideia, para você começar a ter necrose instalada no membro, você precisa só de 6 horas, tá, gente? Então, você começa a ter dependendo do quadro, você pode ter sinais de inviabilidade muito rápido, tá? E quais são os sinais clínicos que você pode encontrar? Sinais clínicos de embolia arterial. Embolia arterial. Primeira coisa que a gente tem que fazer, uma coisa que grita, que você tem que conseguir, que é fundamental, fundamental. Você tem que saber palpar pulso, palpação de pulsos, tá? Isso é super importante, tá? Então, quando a gente palpa pulso, o que vai acontecer? Você consegue identificar onde estão os vasos. Na perna, onde você vai conseguir palpar pulso, galera? Você consegue palpar na prega femoral, na região na prega inguinal. O que você consegue fazer? Se você colocar teu polegar na sínfise púbica e o teu quinto dedo na espinha ilíaca anterior superior, a região onde está o teu terceiro dedo é onde está a artéria femoral. Você chega lá, coloca lá os dois, você sabe onde está, palpa, sente ali, você vai sentir a artéria femoral comum, tá bem aqui, ó. Se você palpar logo abaixo aqui do joelho, você segura com do segundo ao quarto dedo, dos dois lados, e você comprime com seu polegar a tuberosidade da tíbia, você vai lá, aperta e segura um pouquinho, você vai conseguir palpar o pulso poplíteo. Esse é um dos mais chatinhos para palpar. Você deixa a perna solta lá do paciente, comprime e segura um pouquinho. Esse demora um pouquinho para você palpar. Que mais? Entre o tendão extensor longo do primeiro e do segundo dedo do pé, você consegue palpar a artéria pediosa, tá? E atrás do maléolo medial, tá? Você palpa um pouquinho mais embaixo, faz um C com a tua mão e palpa um pouquinho mais forte, ele é um pouquinho mais fundo esse. Você sente a artéria tibial posterior, tá? Não está nessa foto, mas se você for palpar acima do ligamento inguinal, você consegue palpar os vasos ilíacos. Pacientes mais magros, você consegue palpar a aorta abdominal, tá? Que mais? Se você for palpar, cadê? Aqui, ó. Você consegue fazer o seguinte, se você for palpar aqui na fúrcula, se você pede a pessoa abaixar aqui a cabeça, você consegue palpar o arco da aorta, tá? Aqui você consegue palpar as carótidas comuns, tá? Se você for palpar aqui embaixo, logo na origem do masseter, você consegue palpar o facial, aqui você consegue palpar a temporal superficial. Cabeça você não vai focar tanto para essas coisas, tá? Braço, você consegue palpar. Aqui você consegue palpar axilar, você consegue palpar a subclave aqui logo medial ao tendão bicipital, radial e ulnar, tá? E não tanto também para oclusão anterior aguda, mas se você palpar aqui na região aqui cadê a imagem? Aqui, ó, pronto. Se você for palpar aqui, ó, se você for pegar bem na tabequeira anatômica, logo distal da tabequeira anatômica você sente um pulso também, que é a artéria própria do polegar, tá? Também você consegue palpar isso daí, tá bom? Que mais que a gente tem que ver também? Em relação a isso, por que é importante, por que é tão importante você palpar pulso? Porque é o seguinte, deixa eu pegar aquela imagem de novo lá das artérias, para a gente ter isso mais de cabeça. Se você chegar lá, você tem uma situação, baseado nisso você faz o diagnóstico topográfico do paciente. Imagina o seguinte, do lado esquerdo tem todos os pulsos, do lado direito não tem nenhum pulso. Aonde está fechado? Está fechado aqui. Do lado esquerdo tem todos os pulsos, do lado direito você tem pulso aqui, não tem pulso não tem pulso aqui, mas tem pulso femoral,
você não tem pulso poplíteo, não tem pulso distais. Onde está fechado? Está fechado aqui, na femoral superficial, tá? Você tem pulso do outro lado, tem pulso aqui, tem pulso aqui na poplite infragenicular, não tem pulsos embaixo. Onde está fechado? Nessa região. Você está numa situação que você não tem pulso em nenhum dos dois lados, está fechado aonde? Lá na aorta, tá? Então, baseado na palpação de pulsos, você consegue fazer o diagnóstico topográfico, tá? Você consegue identificar onde está fechado, tá? A palpação de pulsos dá o diagnóstico topográfico, tá? Você consegue fechar o diagnóstico de aonde está fechado, só pela palpação de pulsos. O que mais pode estar acontecendo? Você pode identificar a palidez do membro, tá? O membro fica pálido, tá? Então vamos lá. Como é que fica um membro pálido? Você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter isso aqui, ó. O membro tá pálido, ó. Tá vendo como ele fica muito mais clarinho do que o outro? E isso daqui é palidez, tá? Se ficar muito tempo assim, ele pode acabar fazendo cianose, tá? Ele pode ficar cianótico, tá? Daí a cianose, ela tem a cianose não fixa, tá? Que é quando você pega, deixa eu pegar aqui de novo aqui a imagenzinha pra gente. Você tem o seguinte, ó. Olha a diferença disso daqui, ó. Se você for pegar aqui, ó, meu dedo tá aqui, certo? Vamos ver se ele foca nessa coisa. Se eu pegar aqui, ó, e eu apertar, ó, ele fica branquinho e depois volta, tá vendo, ó? Isso aqui, se ele estiver roxinho e some assim, ó, isso aqui é não fixo, tá? Se você aperta e continua roxo igual, isso é cianose fixa, isso é sinal de trombose do leito capilar, tá? Que mais aqui, ó? Cianose, pode ser não fixa, que é sinal só de lentificação do fluxo, tá? Ou pode ser cianose fixa, tá? Isso daí é sinal de trombose do leito capilar, trombose do leito capilar, tá? E fechou o vaso de vez. O que mais você pode ter? Você pode ter necrose já instalada, tá? O que mais? Vamos lá, cadê? Ó, então aqui, ó. Palidez, a cianose não fixa, aqui, palidez, cianose não fixa, cianose fixa. Isso aqui é só lentificação de fluxo. Lentificação de fluxo. Tá? E a necrose que já morreu o tecido já de vez, certo? Então o que acontece, ó? Opa! Então, vamos lá. O que acontece? Você vai ter o seguinte, você pode ter em quadros mais avançados, você pode ter a cianose fixa, você pode ter flictena, tá? O que é o flictena? Flictena é quando tem aquelas bolhas de necrose, tá? Você tem aquelas bolhas antes de ter. Deixa eu ver. Cadê? Só um segundinho, vou achar essa imagem para vocês. Um minutinho só, vou achar aqui. Tá aqui. Essa imagem de flictena eu tenho certeza que não é daqui que tá dando a bosta, porque essa foto foi que eu tirei. Tá aqui. Então o que acontece, ó? Você tem essas bolhas aqui, isso aqui é necrose de tecido. E a cianose fixa é isso daqui, ó. É quando você tem aquela areazinha que tá roxo o tempo todo e que não some, tá? Então o que acontece? Nessas situações, você pode acabar tendo necrose, tá? Então vamos lá. Então, como que você vai conduzir um caso desses, tá? Então, a partir daqui você já sabe como é que você vai identificar. Outra coisa que é muito importante você conseguir identificar é o gradiente térmico. Gradiente térmico é uma palavra muito boa de você usar quando você for colocar um caso desses no cross, gente. É o seguinte, tá quente, tá quente, tá quente, tá frio, tá frio, tá frio, tá gelado. Beleza? Então, se você tem uma oclusão da femoral comum e dali para baixo tá gelado, você vai ter o quê? A coxa vai estar um pouco mais fria, mas não tão fria, e do joelho para baixo tá gelado, tá? E o paciente vai ter uma dor fodida. Tá? Se você tiver sinais de necrose mais instalado, o que pode estar acontecendo? A necrose do músculo pode levar a um edema do músculo que leva a um empastamento. Pode levar a um empastamento. É totalmente diferente do empastamento da TVP, tá, gente? A TVP, ela dá um empastamento por excesso de líquido, porque acumula o líquido e não consegue voltar. Isso daí dá edema por causa disso. Mas a situação é a seguinte, é diferente, a perna está quente, tá? E daí qual que é o diagnóstico, então? É um diagnóstico clínico, tá? Diagnóstico clínico. Você não precisa de exame, tá? O exame que você precisa é exame físico, galera. Por isso que é super importante fazer isso. Que mais? A gente vai basear o nosso tratamento baseado no grau de oclusão. Você vai pegar o teu paciente lá no PA, certo? Então você pode ter 3 situações diferentes. Você pode ter uma situação, daí a gente vai usar aqui a classificação
de Rutherford, tá? Aqui, você pode notar que isso aqui é uma coisa bem fácil da gente imaginar, tá? Ele é, na hora que a gente fala, parece que é um monte de coisa bizarra, mas você vai perceber que é mais simples, tá? Tem 3 situações que podem estar acontecendo. Que é o paciente que ele tá numa situação que está com o membro compensado, tá? Se ele está com o membro compensado, ele está numa situação que ele está como? Sem risco de perda de membro, certo? Ele pode estar numa outra situação, que é Rutherford 2, que é o quê? Um membro descompensado, só que ele está numa situação em que ele está viável, tá? E daí o que acontece? Esse paciente, ele tem risco de perda de membro, mas daí o que acontece? Se ele está aqui, ó, ele tem 2 situações. Ele está numa situação em que ele pode estar ou com sinais iniciais de, aqui ó, ele pode ter, cadê? Aqui ó, ele pode ter sinais iniciais de sinais de inviabilidade, iniciais de inviabilidade, tá? Mas não tanto. Isso daí que a gente vê como o paciente tem lá o gradiente térmico, tem dor, tá pálido, tá cianótico, mas ele vai ter o que aqui? O que grita aqui? Ele vai gritar parestesia ou paresia. Parestesia além de antepé, tá? Ou então paresia, tá? Por quê? O primeiro tecido que morre é nervo. Então, quando você vê parestesia, aqui é o seguinte, peraí, parestesia, desculpa, sem sinais de inviabilidade, tá? Quando você tem isso daqui, ó, vamos lá. Se você tiver sinais, aqui ó, sem sinais iniciais de inviabilidade ou aqui com sinais de iniciais de inviabilidade, que é o Rutherford 2b, que é o sinal de aqui, peraí, vamos lá voltar, inviabilidade. Então, você tem o 2A, que é quando o paciente não tá descompensado e não tem nenhum sinal de inviabilidade, não tem nenhum sinal de que o paciente está perdendo a perna. E o B, que é quando o paciente tem alguns sinais iniciais de que está perdendo a perna, que é o quê? Que é quando tem uma parestesia além do antepé, que é sinal de estar perdendo a sensibilidade do membro, ou o paciente está começando a ficar com paresia. E a paresia na perna, você vê pelo pé caído, que é a necrose do nervo fibular comum, tá? Isso daí é sinal de estar perdendo o membro, tá? Então, no A, você tem o seguinte, esse paciente está com marginalmente ameaçado, tá? O termo técnico é exatamente, o termo que está na classificação é exatamente esse. Ou o B, que é o risco iminente de perda de membro. Tá? Isso daí muda em relação ao tempo que a gente tem para poder resolver, tá? E aqui, se ele está descompensado e é viável, qual que é a conduta para esse paciente? Tá? Aqui é o seguinte, ó, se o paciente está com o membro compensado, a conduta é tratamento clínico inicial, tá? Que é o que? Você vai anticoagular o paciente. Anticoagulação plena, tá? Enquanto o vascular não chega, que o vascular depois vai tratar da forma mais definida, tá? Se o membro é descompensado, ele é viável, o tratamento inicial ele é cirúrgico, tá? Só que daí é o seguinte, é cirúrgico para revascularizar o membro. Porque se é viável, você vai tentar preservar o membro. Revascularizar o membro, certo? E você tem uma outra situação que é um membro já descompensado, também, né? Só que ele é inviável. Inviável. O que é isso? O que eu quero dizer com inviável? Ele já tem cianose fixa, ele já tem flictenas, tá? Ele já tem anestesia do membro, tá? É sinal de que já fritou. Outra coisa que chama atenção pra gente nesses casos é empastamento, tá? Nesse caso você consegue identificar como rigor mortis também, tá? Então nesse caso, qual que é o tratamento para esse paciente?
Se você tentar revascularizar esse paciente, você vai fazer o seguinte: morreu muito tecido ali. Essa necrose muscular vai levar, se você revascularizar, vai fazer uma mioglobinúria. Se você revascularizar, você vai levar a uma uma acidose metabólica significativa, tá? Lática, mais uma mioglobinúria. Tá? E essa mioglobinúria ela leva a o que a gente chama de necrose tubular aguda. Isso daqui é o que a gente chama de síndrome de reperfusão, ou então síndrome de Aimovich, tá bom? E daí, como no paciente que tem um membro inviável, isso daí faz uma coisa muito intensa, o tratamento desse paciente qual que é? O tratamento desse paciente ele é cirúrgico, amputação primária. Tá? Porque se você for revascularizar esse cara, você termina de matar ele. Tá bom? E se você não tratar esse paciente, se você deixar o paciente com um membro inviável, ele vai acabar evoluindo com a mioglobinúria igual. Tá? Então acaba valendo a pena se tratar isso dessa forma. Tá? Então o que acontece? Se você observar esse paciente, o que acontece? No laboratório, é importante você ver o quê? Você tem que ver se esse paciente está fazendo mioglobinúria. Então, entre as coisas que você vai pedir de laboratório desse paciente na entrada, você vai anticoagular esse paciente. Vamos lá, partindo para o tratamento, tá, galera? Tratamento. Você já fez o seu diagnóstico, o que você vai fazer? Chama o vascular o mais rápido possível para ele poder dar a conduta definitiva, tá? Porque mesmo o paciente que tem o quadro Rutherford 1, o paciente que é compensado, ele tem um potencial de acabar evoluindo com uma claudicação limitante se ele não tratar de forma cirúrgica depois. Não é assim, o tratamento inicial é clínico, não necessariamente depois ele é clínico. Por isso que é importante você chamar o vascular, tá? Chamar o vascular. Tá? Mas você vai saber qual que é o grau de urgência de chamar o vascular pela classificação do Rutherford. Se o paciente está compensado, você não precisa ver esse cara na madrugada. Se o paciente está descompensado, aí vale a pena. Por quê? Porque dependendo da situação, esse é o cara que vai valer a pena se passar um Fogarty na madrugada, entendeu? Tá? Então o que acontece? Como é que você vai tratar esse cara? Você vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Primeira coisa, chama o vascular. Segunda coisa que você tem que ter na cabeça. Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai fazer o quê? Você precisa evitar anticoagulação do paciente. Tá? Aí a gente pode fazer uma outra aula só de anticoagulação. Você tem duas opções. Você pode usar a heparina não fracionada, tá? Que daí se a gente for usar a heparina não fracionada, dose 80 unidades endovenoso em bolos, seguido de 18 unidades por quilo por hora. Cadê? Por quilo por hora em bomba de infusão contínua. Tá bom? Isso daí a gente usa para quê? Quando você pega e você vai ter que operar esse cara a curto prazo. Só que esse cara aqui, depois você vai ter que vai ter que controlar a heparina com base no TTPA. Tá? É difícil de conseguir fazer isso, porque geralmente você tem que fazer isso geralmente a cada 6 horas, tá? Mesmo em centros grandes, a gente acaba usando um pouco isso daí por causa disso. Qual que é a vantagem da heparina não fracionada? A gente usa muito para intraoperatório e para quando você está numa situação em que você precisa ter um controle muito em cima da anticoagulação, tá? Outra coisa que você pode utilizar é a heparina de baixo peso molecular, tá? Que o que a gente tem aqui no Brasil é a enoxaparina, tá? A enoxaparina, a dose plena é 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Tá? A vantagem da enoxa é que você dá a dose e já sabe que está tudo certo. Tá? E a heparina de baixo peso você acaba tendo que usar no renal crônico, porque a enoxaparina você não pode usar com clearance de creatinina abaixo de 30. Tá bom? Daí o que acontece? ml por minuto. Opa. ml por minuto. Tá? Então o que acontece? Você vai anticoagular esse cara. Que mais? Você vai ter que fazer proteção térmica. Tá? Para quê? Para você evitar que esse paciente perca mais temperatura do membro.
Isso aqui você faz de uma forma bem simples. Você faz um curativo com algodão ortopédico e faixa, tá? Para você proteger o membro desse paciente. O que mais você vai fazer? Você tem que proteger da síndrome de reperfusão, tá? Isso daí você faz como? Você vai checar, isso aqui é importante você pegar no laboratório desse paciente. Peraí, antes da síndrome de reperfusão, você tem que tratar a potencial causa, né? Você vai ter que avaliar no eletro se esse cara não tem uma FA de alta resposta. Pesquisar FA, ver se ele está compensado, tá? Ver se ele não tem uma FA de alta resposta, ver se ele não tem nada cardíaco muito grave, tá? Às vezes esse paciente está tão descompensado que ele não consegue nem operar. Que mais? Você tem que proteger esse cara da síndrome de reperfusão. É importante no laboratório desse paciente, você pesquisar o quê? Você tem que pesquisar as enzimas musculares. Você tem que pesquisar a creatino fosfoquinase, tá? Que é a CPK, tá? Outra coisa que tem que avaliar, se o CPK estiver estourado, você tem que ver se esse cara também não está infartado. Às vezes o cara infartou e embolizou. Então é importante você ver a CKMB também, tá? A fração MB. Cadê? Fração MB, que é a CKMB, tá? E ver se esse cara não infartou. Uma troponina também é legal de você fazer, tá? O que mais você vai precisar fazer? Você precisa hiperidratar esse paciente, tá? Para você proteger o rim dele. Proteger da mioglobinúria, tá? O que mais tem que fazer? Uma outra coisa que ajuda bastante é você alcalinizar a urina do paciente. Alcalinizar a urina do paciente, tá? Isso é uma coisa que tem alguns estudos que falam que melhor você diminui o risco de mioglobinúria desse paciente, tá? Daí o problema é o seguinte: como é que você alcaliniza a urina do paciente? Você alcaliniza isso com soluções com bicarbonato, tá? Só que toma cuidado, porque isso daí é uma coisa que a gente acaba usando de uma forma bastante vigorosa, tá? Para você ter uma ideia do quanto a gente hiperidrata o cara, a dose inicial de hiperidratação é de 200 a 300 ml por hora, tá? A partir da primeira hora. Tá? Lembra que esse cara tem que vigiar a função miocárdica dele. Às vezes esses caras têm CC também, tá? E outra coisa que tem que fazer, como é que você vai fazer a solução de BIC? O BIC, você tem que tomar cuidado quando? Você tem que tomar cuidado porque você tem que evitar, não pode usar. Quando não usar o BIC? Quando não usar o BIC, tá? Se você tiver uma situação de hemólise, você não pode usar porque esse cara vai piorar. Se você tiver uma hipocalcemia, você vai induzir uma hipocalcemia muito grande nesse paciente. Que mais? Se o pH arterial desse paciente tiver alto, arterial, acima de 7,5. Então é muito importante você fazer também uma gaso desse paciente. Gasometria, tá? Porque esse cara vai fazer, ele tem uma tendência de fazer uma acidose metabólica fodida, tá? Que mais? Ou se ele tiver um BIC acima de 30, tá? 30 max por litro, tá? Que mais? Como que você vai alcalinizar a urina desse paciente? Se você não estiver na situação que você não pode fazer isso, o que você faz? A solução que você faz é uma solução da seguinte forma, ó, é meio agressivo o negócio, gente. Como que você vai alcalinizar a urina? Você faz uma solução com 3 ampolas de BIC 8,4%, tá? E dilui isso em 1 litro de soro glico, tá? 5%. Beleza? Isso daí você vai fazer de uma via de acesso separada da via de eletrólitos dos isotônicos, tá? Que você tá usando também, tá? A dose inicial que você vai usar é 200 ml por hora e vai mantendo até o pH urinário subir além
de 6,5, tá? É assim que a gente faz, tá? Você só para isso quando você está numa situação que você não pode, tá bom? Toma cuidado, galera, porque assim, se você estiver numa situação em que você tem dificuldade de você fazer gaso repetida, tá? Aqui, ó. Outra situação que você não pode usar também. Se não for possível tatear de perto com gaso repetida, fica perigoso você fazer isso, tá? Então, a partir daí, a gente já sabe como que você faz o diagnóstico, como que você identifica o quadro. O quadro é história e exame físico. História, dor de início súbito, não tinha claudicação prévia, sem fator de risco. O teu fator de risco é foco emboligênico, mais comum coração. E você vê a alteração de pulso. Você vê palidez, você vê cianose não fixa, você vê cianose fixa, você vê flictena, você vê cianose fixa, você vê áreas de necrose, tá? O mais frequente você vê é o cara com um gradiente térmico e a palidez, às vezes cianose, tá? E o cara com uma dor fodida e o que grita é a ausência de pulso, tá? Ponto mais frequente, femoral. O que você vai fazer? Chama o vascular correndo, dependendo do grau, se for Rutherford 1, dá pra você chamar o cara e falar, olha, tá tranquilo, o cara tá compensado, dá pra deixar. Ou, dependendo da situação, o cara tem que vir na urgência porque ele tem que fazer embolia de emergência, tá? Que mais? É importante você proteger esse cara da mioglobinúria, hiperidrata, alcaliniza a urina se possível, anticoagula, tá? E você vai também compensar esse cara de outra... evitando que esse cara tenha as complicações maiores, tá, galera? Eu queria ter feito isso tudo ao vivo, o YouTube não me ajudou, ele bloqueou por alguma razão, tá? Mas tá aí, promessa dada é promessa cumprida, aula dada, galera. Dúvidas, choros, lamentações, tô no direct do Instagram, tá bom? Qualquer coisa, vem atrás de mim, é só dar um sinal de vida, tá bom? Falou, galera. Nem vou fazer perguntas e respostas, que é tudo gravado, né, gente? Senão não tem como, né? Falou, a gente se vê por aí. Falou.